a terra nórdica dos vikings. Eu sou o Paulo Cardinale e vamos juntos nessa viagem para conhecer um pouco da história de Peter Andreas Brandt, suas pinturas e ilustrações científicas em Lagoa Santa no século XIX. Tudo bem, Brandt não era exatamente um guerreiro viking, mas herdou o espírito explorador de seus antepassados. Brandt era genial, era de natureza inquieta, um fazedor de projetos e um homem que por toda a vida foi intenso. Peter Brandt nasceu em 1792, no meio da guerra, de uma revolução, a famosa Revolução Francesa. Ele nasceu numa cidade portuária, uma bela cidade norueguesa, que se chama Trondheim. E na sua juventude, as coisas por lá, em Trondheim, não estavam muito calmas, não. Porque ele testemunhou a libertação da Noruega pela Dinamarca e a ocupação do seu país, logo em seguida, pela Suécia. E mesmo sobre esse cenário adverso, Brandt teve significado concreto, exercendo um papel importante na cultura local, reproduzindo locais e paisagens em pinturas a guache, e pintava muito. Peter Brandt também se diversificou amplamente em seus próprios interesses profissionais. Ele teve formação como ajudante de escritório, mas é citado também como professor de desenho. Além disso, ele seguiu os passos do pai como comerciante, tendo licença para tanto em Bergen como em Trondheim trabalhar nisso. Brandt casou-se com Wilhelmina Lossius. Ela era de uma família militar. E eles tiveram 3 filhos, Hendrik, Christopher e Nikolai, e uma filha, Wilhelmina. A filha de Brandt, Wilhelmina, 1827-1915, nunca se casou, mas tornou-se algo tão especial como a primeira pesquisadora genealógica profissional. É o pioneirismo da família Brandt. Eles são pioneiros em muitas coisas, vocês vão ver. Brandt estabeleceu a base dos primeiros jornais e seminários noruegueses, como, por exemplo, a primeira revista ilustrada da Noruega, a Skilling Magazine. Note, de novo, o pioneirismo de Brandt. Foi a primeira revista ilustrada, diretamente inspirada pela revista inglesa Penny Magazine, que apareceu em Londres em 1832. Brandt estava, dessa forma, a par do que havia de mais novo, talvez até mais do que devesse. Pois enquanto a edição inglesa utilizava a clássica técnica de entalhe em madeira ou xilografia, e já havia um acordo que a nova revista deveria ser impressa em Copenhague com essa técnica, Brandt lançou-se na compra de uma prensa litográfica altamente moderna para a aquisição da prensa. E na tentativa de evoluir para uma edição a cores, que as coisas mudaram radicalmente. Brandt se endividou profundamente com a aquisição de uma prensa bem mais moderna. Ele entrou em pânico e correu desesperado para Galateia, o navio à vela que o trouxe depois de meses à América do Sul. Na verdade, a viagem seria bem mais longa. Peter Brandt queria chegar em Valparaíso, no Chile, e à porta, no Rio de Janeiro, na virada do ano de 1834-1835. Brandt naturalmente não falava nada de português e ainda assim teve que adquirir mantimentos, transporte
e tudo mais para a viagem de 6 semanas em Longdeburg, para chegar na fazenda Porteirinhas de Peter Clausen, em Curvelo. Nessa cidade, Brandt encontra com o famoso cientista Dr. Lund, que o contrata como ilustrador profissional, se tornando depois o seu melhor amigo. Em 1835, Brandt se radicou na cidade de Lagoa Santa juntamente com Dr. Lund. Cada um estabeleceu sua própria residência, sendo a de Peter Brandt a primeira moradia praticamente dentro da lagoa, sobre palafitas, a Casa d'Água, onde ficava ancorado seu barco particular que ele próprio construiu, o Galateia, ou Galateia, mesmo nome do navio que o trouxe ao Brasil. Dr. Lund estava agora interessado na extinta megafauna americana. E isto o levou a ser o pai da paleontologia brasileira. E Brandt foi junto. Ele estava nos ombros de um gigante. Muita novidade brotava nesse cenário, incluindo pinturas rupestres que nunca foram vistas antes, como a obra Desenhos Selvagens, que é a primeira representação que conhecemos de pinturas rupestres pré-históricas. Desenho de ossos era uma parte inestimável do trabalho de Dr. Lund. Materialidade e grau de detalhe nas ilustrações de ossos são a marca registrada de Peter Andreas Brandt como ilustrador científico, iluminando brilhantemente com suas ilustrações o trabalho de Dr. Lund. Vamos ao show. Provavelmente, o mais antigo desenho anatômico de Brandt, o esqueleto de um antílope fêmea, vamos observar através do tempo uma evolução impressionante no seu traço. Folhas de esboços incompletos mostram que Brandt primeiro desenhava suas paisagens com nanquim e pena fina, com traço seguro e preciso. Logo após, vem a técnica da aguada, pintando por cima do desenho com pincel diluído em água ou aquarela. As imagens mais elaboradas são frequentemente realizadas em gouache, que além do pigmento é misturada com goma arábica, ovo e mel. Os desenhos de ossos são algo completamente diferente. São produções perfeitas, quase fotográficas, com incrível materialidade. Muito provavelmente, Brandt utiliza uma potente lente de aumento para pintar. E para ver e estudar esses desenhos, faz-se necessário uma boa lupa também. Os detalhes são bastante significantes. Peter Brandt nunca parou de pintar. E como na Noruega, também pintou os arredores de Lagoa Santa. Retratou as pessoas no seu inconfundível estilo dito naif. Os personagens compridos. Em nenhuma publicação do Dr. Lund, Brandt é citado. Ele também não assinou a maioria de suas obras. Entretanto, Peter Andreas Brandt teve uma participação significativa na história brasileira e, por suas mãos, passaram boa parte do conhecimento científico paleontológico produzido no Brasil durante o século XIX. Suas pinturas, desenhos e gravuras, produzidas no período dos 30 anos em que viveu em Lagoa Santa, Minas Gerais, contêm, além do valor histórico, geográfico e científico, qualidades artísticas sólidas, sendo, então, o primeiro pintor de Lagoa Santa. Além de seus desenhos mostrarem a cidade e seus arredores, mostram também as cavernas, com detalhes gráficos quase impossíveis com as ferramentas da época. Peter Brandt sentia muita falta da sua família, que estava na Noruega, e 30 anos haviam se passado desde sua chegada.
nunca aprendeu português e, mesmo assim, era muito querido pelo seu jeito de ser. Estas são as palavras de Dr. Lund. Em 21 de setembro, domingo de manhã, sua jornada terrestre encontrou lugar, a mais tocante que Lagoa Santa testemunhou. Toda a população em massa, sem diferença de posição, idade ou sexo, o conduziu para o seu lugar de repouso. 13 longos anos se passaram, até que o famoso cientista e zoólogo J.T. Reinhardt, em seu tratado de 1875 sobre os peixes do Rio das Velhas, apresenta uma das formidáveis piranhas locais, batizando-a de Serra Salmo Brandti, em homenagem ao grande artista Peter Andreas Brandt.